Vai. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão Analítico. Eu sou Daniel Hammer Roisman, psicólogo e psicanalista independente, e estou aqui com os meus amigos Patrícia Ramos e César de Oliveira. O tema de hoje é Psicanálise é como Nescau, uma energia que dá gosto. Quem não lembra dessa máxima aí dos anos 80, 90, né? Onde o Nescau estava no auge. E hoje a gente está gravando num domingo à noite, são 9 horas da noite, e nada melhor do que lembrar do Nescau e fazer uma piadinha para injetar um pouco de alegria, de força para uma semana aí que vai se iniciar de conversa de hoje, tendo em vista que a gente anda pensando, bom, afinal de contas, será que o analista ele é tão opaco e vazio, tão dessubjetivado quanto uma certa forma de psicanálise para mobilizar mudanças emocionais na vida das pessoas? Se a psicanálise está dentro de uma condição humanista, ele precisa extrair a sua energia de algum lugar, né? Então, qual é o nosso Nescau? Da onde vem o sabor de atuar, exercer a psicanálise, né? Aqui na oficina de psicanálise criativa, como nós temos falado em outros vídeos, nós não temos a pretensão de a prioristicamente dizer quem é ou quem não é psicanalista. Tem psicanalistas que estão numa condição leiga, tem outros que vieram de percursos na área da saúde, mas em nenhum momento a gente coloca essas posições como estanques e definitivas, né? Ou seja, psicanalizar tem muito título fixo e imutável. E é por isso que a psicanálise segue mutando, na medida em que, como uma ferramenta operativa de trabalho no nosso cotidiano, com os nossos pacientes e no campo social, a gente mantém reflexões abertas para atuação. E agora eu gostaria de passar então a palavra para a Patrícia ou para o César, para quem quiser, para a gente ir trocando figurinhas. Então, bem-vindo, pessoal. Bem-vindos, pessoal. Vamos lá, César? E aí, primeiro, ou prefere que eu vá? Um À de cada vontade. vez, hein? Olha, eu queria então puxar esse fio do título super pensado, que a gente, no relâmpago de lucidez, a gente teve a ideia desse título, que agora pensando agora faz bastante sentido, porque, a meu ver, olhando do ponto de vista de uma pessoa que não veio da psicologia quanto graduação, eu vejo a psicanálise como um ofício, mais do que um emprego ou como uma graduação, muito menos uma graduação. E é sempre tão porque que eu me adentrei nesse caminho da psicologia muito claro. É justamente porque, primeiro, eu vejo o ofício de ser psicanalista como um trabalho muito fluido, que não é uma técnica, mas como os lacaniano, eu diria que é um entrecruzamento entre o que a gente faz no setting, no momento do encontro analítico, com um amálgama, uma mistura de tudo aquilo que a gente já passou na vida e que de alguma forma dá base para sustentar essa posição de analista. Acho que aí é, é, um, é algo que define e não define nada ao mesmo tempo, mas é o que eu costumo pensar, quando eu mesmo me pergunto por que eu entrei nesse ramo tão inesperadamente de fora, mas de certa forma foi um caminho trilhado por mim internamente, que desembocou nisso. E hoje em dia eu olho para essa praxis, para esse ofício, de uma forma bastante livre, até mais livre do que eu mesmo falo,
porque é uma liberdade, de certa forma, assim, até um pouco angustiante, porque seria muito mais gostoso ter um diploma, ter uma score, assim, bem firme, para poder dizer, não, eu sou um psicanalista de tal vertente. E com isso, de certa forma, também ir para a minha clínica e encontrar coisas que às vezes não encaixam na minha teoria, e aí fica aquele impasse, né? Outro dia, a teoria é uma parte muito gostosa do estudo da psicanalítico, o problema é a realidade, que sempre atrapalha a teoria. E eu acho que esse que é um momento que às vezes as pessoas empacam, travam e se assustam, mas que é o tipo de encontro que é inevitável. Eu acho que nesse momento é que florescem avanços e, de repente, impasses acabam florescendo em novos encontros. Eu sempre levei a psicologia muito a sério. Eu comecei a faculdade indo muito difícil a minha trajetória, o meu percurso. E depois demorei mais 10 anos para me autorizar a fazer o que eu faço hoje. Então, porque sempre esbarrei nessa questão teórica, técnica, limites, até onde podemos ir, o que podemos fazer, como podemos atuar, como podemos ser. Porque eu acho que ser psicanalista, né, é além, estudo contínuo, apostar nos nossos autores, apostar nas nossas experiências, porque aquilo que você falou não tem receita pronta. Você não pode se ancorar ali quando você está sozinho ali no setting com uma família ou com o teu paciente, é você e eles ali. E é o teu saber diante daquele outro, daquele universo diferente que está vindo para você com vulnerabilidades, pedindo ajuda, às vezes sem saber dizer o que está sentindo e a gente tentar interpretar e tentar chegar ali onde que nós podemos atuar. Então, sempre tive essa dificuldade de encontrar os meus pares. Então, quando eu venho aqui e falo, e a gente tem esse bate-papo em que a gente coloca as nossas dúvidas, as nossas incertezas, nossas inseguranças, né? E aí a gente vê que, por exemplo, a gente já experienciou muitas coisas. Então, nesse percurso, já fiz análise com vários tipos de abordagem e, e algumas foram duras, foram difíceis, foram angustiantes. E hoje, na minha clínica, eu tento reproduzir o que há de melhor, entende? Aquilo que foi demais, eu tento deixar de lado e ser mais objetiva, mais específica, sem tanta, como que eu poderia dizer, sem tanta poetização, porque hoje as pessoas também não estão mais com paciência, elas querem resultado, né? Elas já chegam falando, me tira disso, né? Ou então eu vou procurar um psiquiatra, eu vou tomar remédio, eu vou isso. As pessoas querem até respostas nossas, e respostas que às vezes a gente não tem, mas a gente busca tentar chegar junto. Então eu entendo que assim, a gente tem que ter muito respeito pelos nossos mestres, pelos nossos, as pessoas que vieram antes de nós, que se debruçaram na literatura e deixaram tudo uma obra escrita para gente. Mas a partir do momento em que a gente chega num patamar da nossa vida, a gente fala assim: espera, eu posso fazer as minhas escolhas, eu posso ser. A gente não pode acreditar sozinho, a gente tem que ser validado pelo outro. Tem uma coisa muito, né? Então, assim, eu ainda tenho essa necessidade de validação. Então, quando eu chego no grupo e falo, tô com essa ideia assim, o que que vocês acham? Eu não vou me arriscar sem antes perguntar. Ainda tenho isso, né, de ser uma boa neurótica que pede autorização para fazer tudo, né? Mas hoje eu poderia dizer que a minha clínica é um pouco Nescau mesmo, principalmente o trabalho voluntário que eu consigo fazer na praia, nos finais de semana, e é uma experiência que está juntando tudo que eu já aprendi e mais um pouco, e está sendo muito legal, tanto para mim quanto para famílias.
Aí, se vocês quiserem, depois eu conto um pouquinho para vocês como que é. Isso, conta pra gente como é que é esse trabalho voluntário que eu coloquei, que o César colocou, né? Muitas pessoas entrariam aí com a boca cheia de saliva para dizer isso não é psicanálise. Por quê? Porque psicanálise não trabalharia com família, porque psicanálise se faz com divã, porque psicanálise se cobra, né? Então você já estaria quebrando três protocolos básicos, né? Que muita gente aí institucionalizada ou além, não só instituições, até independentes, pensariam que não é propriamente um gesto psicanalítico, né? Então, vamos lá, conta pra gente como é que é esse trabalho e por que que você acha que ele encontra eco na psicanálise. Eu tenho uns autores que são um pouco ousados. Um dos que eu me apaixonei enquanto ainda estava na faculdade e era psicanalista foi o Pichon Riviere, e ele trabalhava com grupo operativo. O Moreno também trabalhava com psicodrama. Então, assim, eu tenho essa paixão pelo diferente, pela arte, pelo diferente, porque, assim, a impressão que eu tenho é que você chega ali, era a impressão que eu tinha. Eu chegava na minha psicóloga, deitava no divã e não tinha vínculo nenhum com ela. E o que que eu vou falar? O que eu vou falar para uma nuvem? Se eu vou falar com ela, eu falo na frente do espelho, falo ajoelhada diante de Deus, entendeu? Eu me senti angustiada daquele silêncio e a minha voz fazer eco, sabe? Então, assim, aí hoje, quando eu convido famílias, eu comecei contando histórias. Ia lá na praça, ia contar histórias. Pegava um livro, até para praticar, né? E esse aqui é o Psicão, ele é um psicanalista, né? Ele, a princípio, ia se chamar. O Freud gostava de cachorro e o Psicão, ele tem um poder, assim, fenomenal de estar junto ali, de atrair a atenção das crianças. E é muito legal, porque daí eu vou, conto história, faço voz, eles pegam o psicão, eles dão vozes ao psicão. E uma coisa muito interessante que eu vi acontecendo, então eu digo que essa clínica, fora da clínica, está acontecendo de um jeito diferente, porque os pais começam a se conversar. Eu não preciso fazer nada, eu não faço nada. Eu brinco com as crianças, eu conto a história, eu levanto um tema, tipo, comunicação não violenta. Não, qualquer tema, né? Perdi meu dente. E, de repente eles começam a conversar e quando eles saem, eles falam, nossa, mas onde você trabalha? O que que você faz? Você atende e tal? Eu falo, isso aqui é um trabalho voluntário, é experimental, né? E eu tenho umas brincadeiras também. Aí eu comecei a convidar essas pessoas, convidar também as famílias que eu já conhecia aqui de Ilhabela, a brincar na praia. Então, eu trabalho em escola. Então, eu quis trabalhar em escola também, porque eu tô ali no chão de fábrica, eu tô vendo tudo o que tá acontecendo. Como eu tenho filho, eu pensei assim, bom, deixa eu ver quais são os traumas que ele vai ter, porque depois lá no futuro, quem sabe eu consigo ajudar de alguma maneira. Então, eu sempre trabalhei em escola para ver como que era tudo aquilo. E minha paixão por inclusão. E inclusão não se faz com uma criança só se você não faz com a escola toda. Então, eu fui buscar nesses anos todos brincadeiras pautadas pela neurociência e tudo funcionou muito bem, muito legal. E eu passei a levar essas brincadeiras para a praia. Então, eu falo que é um projeto sementinha, formiguinha, não ainda, assim, estou muito timidamente ainda colocando o nome dele de Maré Terapia, né? Com muita humildade, tipo, não me apedrejem, porque eu só estou começando, só estou esperando coisa diferente. E os pais se sentem bem. Então eu percebi que é um hiato na vida deles, que é como se fosse um Nescau, sabe? Aquele alívio que dá de, poxa, eu tô vendo os meus filhos brincando, socializando com outras crianças, tô partilhando histórias. E é uma maneira de você ganhar força para você seguir em frente. Porque eu ouvi mãe dizendo: eu não aguento mais palestra, eu não aguento mais curso, eu quero a realidade.
sabe? Eles não têm paciência para assistir uma live, por exemplo. A gente passou tantos minutos, já tá tomando meu tempo, já tá falando demais, entendeu? Então, assim, eles querem respostas rápidas e nós não temos, mas às vezes eles, entre eles, eles têm. E eu só faço, às vezes, uma pequena mediação, uma pequena, só uma sopradinha ali, outra aqui, mas flui. E é livre. Se eu não tivesse que depender disso para viver, eu viveria de brilho nos olhos, porque não tem gratificação maior do que você ver uma pessoa que chegou angustiada ou séria e essa pessoa sair reenergizada, sabe? Sair motivada para aguentar mais uma semana e aí falar no grupo, nossa, foi muito legal, meu filho fez isso, fez aquilo, tal. Poxa, para mim é super gratificante, sabe? Não é porque eu ainda falo assim, eu tenho nada para ninguém. Eu tô querendo o quê? Colocar para fora tudo aquilo que eu acredito. É muito importante. Então, quando eu atendo famílias, por exemplo, eu tô atendendo famílias pelo Zoom também. Quando eu atendo uma família, é um encontro com a família e um encontro individual. E eu falo, eu não sou porta-recado de ninguém. O que vocês tiverem que falar entre vocês, vocês vão falar vocês. Se precisar da minha ajuda para intermediar, até intermedio, mas não me usem como objeto de comunicação entre vocês. O que é combinado não sai caro. Então eu já chego dando um chute na porta falando, é assim, né? Porque se você não chega assim, estabelece as regras, que psicanalista que aguenta ser árbitro de futebol? Fala pra mim. Não dá, fica impossível. Mas eu acredito e acho que funciona e tá funcionando. Então, enquanto estiver funcionando, eu vou seguindo. É, bom, eu entendo que muitos devem estar, talvez, se perguntando, né? Ah, mas isso é psicanálise? Ela é psicanalista? Então, justamente esse é um dos interesses aqui do campo de investigação e desenvolvimento da psicanálise como uma ferramenta de reflexão e intervenção, porém de uma maneira não toda e de uma maneira experimental, tá? Então, a gente entende, com base na própria psicanálise, que a psicanálise, por ser derivada da ciência, está numa interface com a arte, que ela diz respeito a uma investigação e uma atuação, também é um sujeito singular e que precisa ser respeitado no seu manejo, no seu saber. Então, isso sim é psicanalítico, que não há um único modo de operar a psicanálise. Nós temos, inclusive, aqui no canal uma conversa com a Fernanda Amado, psicanálise e sexologia, onde ela admitiu que, enquanto terapeuta sexual e sexóloga, ela utiliza, na verdade, ou quando ela é procurada, uma técnica cognitivo-comportamental, e quando ela percebe que isso encontra um nível de superficialidade tal que os sintomas sexuais, né, de natureza sexual na sua superficialidade não desaparecem, ela começa a utilizar a investigação profunda do inconsciente e outras formas de intervenção. Então, o que a Paty está colocando, no meu entender, é isso, né? Quer dizer, ela é uma terapeuta, uma psicóloga amorosa, proativa, que leu várias coisas, que se analisou e fez terapias ao longo da vida dela. A psicanálise vive dentro dela de alguma forma que talvez ela mesma não tenha tanta clareza, assim como para ninguém, porque ela é fundamentalmente um legado inconsciente de um saber. E essa presença interior da psicanálise na Paty é o que lhe permite que ela possa se considerar psicanalista ou psicanalítica em diversos momentos do seu campo de atuação. Mas evidentemente que, salvo se eu estiver errado, você me corrija, tá, Paty? É uma leitura que eu estou fazendo de você e do teu trabalho, porque eu já te conheço, não é só de hoje, né, que você está trazendo isso,
né? Que essa atuação da Paty, ela está numa zona de intersecção constante com terapêutica ao campo psicanalítico que também atravessou e atravessa bastante a vida dela, e ela usa tudo isso para exercer movimentos de cura e transformação em coletivos de pessoas no espaço público, né? Na praia, mais especialmente. É isso, né, Paty? Praia na praça, no Nossa, parque. legal. Né? Então, Sim, e não é essa fácil, é assim, é preciso muito respeito, empatia. Eu não chego e falo, olha, o meu nome é Patrícia da Mota Soares Ramos, eu sou psicanalista independente. Não, não, eu falo, eu sou psicóloga, tenho um CRP, tá tudo pago, tá em dia. Estou só tentando aqui um negócio diferente. Porque eu acho que o sucesso é consequência, não é objetivo. Então eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada nesse momento de saber se isso, como que isso vai desenrolar. Tá desenrolando de uma maneira gostosa, tudo. Eu estou até um pouco preocupada, porque eu vou ter que ficar um tempo parada, vou passar por uma cirurgia, vou ter que ficar aí parada, então eu vou ter bastante tempo para psicanalizar sobre isso, né? Para poder é, descobri, inclusive, né? Eu tenho muitos autores que eu sou apaixonada, né? A Françoise Doutor, que ela também tinha uma atuação diferente, a Montessori, é, a Melanie Klein, a Ana Freud. Eu faço parte da rede do bebê também. Então, assim, você tem várias redes. Então, assim, eu fiz um curso com a Julieta Jerusalinski sobre o IRD. Então, assim, eu estou o tempo todo estudando aquilo que está no momento. Então, assim, eu estou trabalhando autista, eu estou trabalhando uma síndrome específica, eu estou trabalhando isso. Tá, eu tenho que entender a respeito daquele assunto, tenho que ter pelo menos o telefone de quem entende muito mais, né? A supervisão para ali, para caso eu precise. Mas, acima de tudo, se eu não tiver empatia por aquela família que sofre, por aquela criança, e entender se ela está frustrada, se ela está precisando se comunicar e por isso ela, por exemplo, se morde, que tipo de pulsão, que tipo de direcionamento que essa criança está se situações assim de pessoas que já ficaram traumatizadas com outros psicólogos, com outros analistas. Ó, essa sou eu sou a Paty, eu sou real, eu tô aqui, para trabalhar, o que a gente conseguir, a gente consegue, o que a gente não conseguir, a gente vai tentar e tamo junto. É isso que eles precisam saber. E a partir do momento que eles têm essa confiança de saber, não, eu posso contar com ela, vai dar tudo certo, as coisas começam a se desenrolar. Então é assim, e eu, sabe, me cansei daquela coisa muito academicista, porque ela está tão longe da realidade, Daniel, tão longe da realidade. Chega numa escola, eu desafio qualquer colega meu, vai passar um dia na escola, 8 horas numa sim, escola, mas 12 horas numa escola. você pega aí a questão da psicanálise como cura pelo amor, que é fundamental em Freud, e você leva a outra coisa, outras duas coisas que Freud dizia que qualquer tratamento que leve em conta essas duas coisas pode ser chamado de psicanalítico, que é a resistência e a transferência. Então você leva em conta esses três pontos: a cura pelo amor, a resistência e a transferência. Você, no seu gesto de amor ativo, você angaria a transferência, você funda e fortalece os laços transferenciais com essas pessoas para se engajar numa clínica experimental, em que você se importa com o outro de maneira empática, né? Então, isso é psicanalítico, é freudiano nesse sentido, embora a forma como a Paty faça isso seja inteiramente singular, que se predispõe a exercer a psicanálise de uma maneira burocrática, ou, digamos, reduzindo ela a uma certa forma de método, né? Sim, já Então, chegaram a falar, ela é isso, recriadora. isso, exatamente.
Ou, né? Tá bom, pode pôr o nome que você quiser. Eu aprendi uma coisa assim, é o pensamento do outro, eu tenho a minha verdade, cada um tem a sua. Então, é Mas, isso. mas isso que é importante que você está trazendo, Paty, porque nos permite pensar, em princípio, seria o método psicanalítico, né? Até porque o método psicanalítico ele também vai mudando. Se você considera a contratransferência, ou se você considera apenas a transferência e exclui a contratransferência como forma de manejo, Não, é um né? manejo As individual, cada caso é um interpretações. caso. Exatamente, as interpretações vão mudando conforme cada escola. Então, se a gente for ver na história da psicanálise, se modificou muito, né? Sessões curtas ou não, o tempo variável, psicanálise nas praças, em lugares públicos. Então, aquela ideia do divã, associação livre, 50 minutos, e conte-me sobre o seu Édipo, né? Caricaturando aqui, ela é um tipo de psicanálise, mas não dá para a gente reduzir ela a isso. Então, é psicanalítico todo esse exercício de busca que você faz, que é um exercício muito prático, pouco teórico, né? Corporal, né? E que sai daquele rebuscamento das academias, dos textos. Você pode até escrever um capítulo de um livro, um artigo, mas isso não é o ponto central do teu trabalho. O ponto central do seu trabalho é estar ali efetivamente disponível para as pessoas, né? Justamente. Até escrevo, até tenho publicação, tem até uma publicação internacional, que eu não costumo falar, né? Que eu fiz em um conjunto de um curso que fizemos para a Espanha, que chamava Gira com a Infância, e que nós percorremos 15 cidades espanholas. Eram 35 países representados, parecia uma torre de Babel, todo mundo viajando pela Espanha. E o objetivo era brincar com as crianças nas praças, montavam estações, tinha gente de tudo. Então eu conheci stop movie, e conheci brincadeiras de tudo que é tipo, a gente pintava rosto, e aí tanto os participantes falavam das suas atuações, no meu caso eu só brinquei mesmo, não falei porque na época não tinha o domínio do espanhol e morria de vergonha de falar, mas brincava, tanto que eu falo, o brincar é tão forte na minha vida que eu já brinquei com gente que não sabia falar meu idioma e rolou tudo bem e deu tudo certo, sabe? Então eu acho que uma presença às vezes é mais importante até do que a fala, do que o idioma, a sua. Ah, Patrícia, acho que você foi no ponto, porque quando você estava falando alguns autores que você pretende ler ou reler agora nesse período de repouso, eu lembrei de Winnicott. Winnicott, sou E aí, apaixonada. quando você falou no brincar, e como o brincar ele transcende a linguagem, a interpretação, a racionalização. E quando você estava relatando, que eu enxerguei, que eu imaginei com você contando, que era você dando um start para as crianças ali no brincar, elas terem, elas próprias, seus insights, suas coisas que talvez você mesma, eu não sei, até te perguntar como que dessas experiências, porque eu imagino que você também não tem exatamente assim um controle nenhum ou uma estatística, uma coisa que você mesma vai correr. Na verdade, você se disponibiliza lá para um trabalho no aqui e agora, e mesmo o reconhecimento ou qualquer gratificação, vamos dizer assim, fica o momento também. Não é uma coisa, aquela transferência comum, né, do set. É uma transferência de, eu gosto de brincar de porção única, né? Que ali no aqui e agora você tem aquele instante de conexão, o vínculo, né? Que você comentou É o mais mais importante. cedo, que são coisas ali que talvez aquele momento, é como aquela primeira sessão que às vezes uma descarga emocional que uma pessoa estava muito tempo sem conseguir ter, tem ali um efeito terapêutico fantástico e que muitas vezes é aquele tipo de coisa assim que aquela discussão bem estúpida, né, de é análise, é psicoterapia, como se uma coisa fosse o oposto e o inimigo da outra.
Aí eu queria te perguntar como é que é essa experiência de você ver ali em ato as crianças tendo aquele momento único de encontro com algo novo. É fantástico. É fantástico. É, primeiro, dizer que assim, o meu contato com a infância começou quando eu prestei um concurso para a prefeitura de Ilhabela, porque eu sempre sonhei em morar em Ilhabela, nem que fosse para ser varredora de rua. Bom, eu já cheguei a falar assim: se nada der certo, eu vou trabalhar como varredora de rua, porque o varredor de rua caminha vários quilômetros aí, é super sarado, tá lá tomando vitamina D. É porque a gente que passa por dores muito grandes na nossa vida, a gente tem que buscar um movimento muito grande para se ressignificar. Quando eu estava na universidade, eu sei que muitos dos alunos que é chamado Cláudio Cobian, que eu sou apaixonada por ele até hoje, e ele era um dos professores mais duros que a gente tinha. Ele era muito sério, muito comprometido. E ele era da parte de psicanálise social. Então, tem essa no manicômio judiciário lá de Franco da Rocha. É, a gente, então ele fez a gente ter experiência, por exemplo, de ir na cadeia para falar com mães que iam ter que se separar dos seus bebês para serem entregues para adoção ou por algum parente. Então eu percorri tudo o que você imagina no nosso curso de psicologia com muito, assim, eu mergulhei em tudo o que eu pude fazer, eu mergulhei, tudo. E o que acontece? Muita dor, muito sofrimento nos hospitais psiquiátricos. Fiz estágio também no hospital com pessoas, era um bairro com pessoas com hanseníase e o lixo hospitalar estava saindo do chão, então tinha que fazer uma campanha, inclusive, de conscientização com a população que estava em torno, porque aquela área precisava ser isolada. Ai, gente, tanta coisa que eu já passei nessa vida que vocês não imaginam, né? Então, assim, de todos os estágios que eu fiz tudo, 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 tudo bonitinho, sabe? Aquela aluna Caxias, eu fui aluna Caxias, sabe? Que conseguiu tirar 10 no TCC, sabe? Então, assim, mas o que que acontece? A psicanálise também, ela veio me ganhando com o percorrer do curso, né? Porque tem aquelas bandeiras, não, a gente é existencialista, existencialista não fala com TCC, com não sei o quê. Ai, que bobagem, gente. A gente tem tanta coisa boa para agregar um com o outro. Ai, que bobagem. Então, hoje eu chego numa fase da minha vida que eu tô cansada mesmo, sabe? Assim, eu tô com a cara do psicão aqui, essa cara de tipo, cara, não me faz perder meu tempo, sabe? Eu tô aqui, não me faz Tá perder frio, meu tempo. Eu você não tô está frio perdendo de ser tempo, eu tô apático. ganhando tempo. Exatamente, você está ganhando porque você resolveu ser a parte, né? E eu acho que tem uma hora que a gente usa os coletivos e os grupos, que é o caso da oficina, para não para ficar pedindo autorização para o outro, mas para compartilhar e exercer algo conjuntamente. Eu acho que são coisas diferentes, porque de fato a gente pode cair numa posição solipsista, fechada, achar que a gente sempre está certo e não está. É bom escutar, né? Enfim, esse é o exercício da análise, é o exercício da supervisão, momento terapêutico em relação aos seus participantes, né? E que possa dar entusiasmo de existência, mas isso não quer dizer que nós estejamos sempre certos, não. A gente pode construir e reconstruir o nosso saber, nos reposicionando em relação a certas coisas também, a partir do nosso contato com as pessoas. Por isso que nós também estamos fazendo gravações públicas com o objetivo de diálogo. Então, quem quiser comentar, mande e-mail paixonalite@gmail.com ou escreve aí nos comentários mesmo a gente vai ter prazer em responder e manter essa conversa viva. E eu me lembro da François Doutor que dizia que são os rapazinhos de calça curta que gostam de teoria, de ficar citando teoria nos congressos. E ela incitava os seus discípulos, o Charles Melman, no livro dele, Como Alguém Se Torna Paranoico, pela editora CMC, tá? Então, é uma questão interessante, porque você cita uma autora
que dá liberdade para você ser a Paty, e não Sim, vai te sim. dizer, não, isso é Inclusive, psicanálise. vou falar da Rede do Bebê. A professora Larissa Ornelas, ela faz todo ano uma expedição para a França para você conhecer os melhores lugares, os centros educacionais e hospitais de acolhimento. Tenho vontade de um dia fazer essa expedição, é muito legal. Então, o César perguntou, né? César, foi minha curiosidade, foi minha inconformidade de falar assim, não é possível que eu chego e encontro um ser humano nesse estágio de degradação, entregue à sua própria tristeza, o seu próprio sofrimento, nos seus próprios excrementos. Isso não é humanidade. Se for para trabalhar, vamos na base da base. Então, hoje, que era o que o Kaplan falava, tratamento primário, secundário, terciário, né? Então, assim, é muito mais difícil você reabilitar. Ele não vê prevenção. Eu fui ver prevenção lá na Espanha, gente. Então, assim, a gente pode fazer isso aqui, só que para isso precisa de políticas públicas. E eu, sinceramente, também não tenho, hoje, com os meus problemas de saúde, e tudo, eu não tenho essa força para estudar tudo. Entende? Então eu peço políticas públicas, venham de lutar pelos seus direitos, venham, vamos juntos. Só que eu não tenho força para fazer nada sozinha. Acho que por isso que eu busco muito o coletivo, sabe? Porque essa troca com vocês, eu não tenho combustível para falar, eu vou mais um pouquinho. Porque nem sempre é tudo flores. Quando não tem voluntário na praia, as crianças me ajudam. As crianças dos turistas. É impressionante. Então, assim, Conta mais sobre isso, Patrícia. só Gostei tem o da jeito que começa, não tem nunca como termina. Cada dia uma caixinha de surpresas. Outro dia apareceu um cachorro de verdade e começou a brincar junto com as crianças. E eu incluí ele na brincadeira também. Ele não estava machucando ninguém, sabe? Então, Ou seja, a ideia, só ou vendo. Você seja, tem que vir, César. Você tem que vir, Daniel. Eu já falei. A gente tem que fazer uma sessão de maré terapia aqui com o pessoal da psicanálise criativa. Vamos todo mundo nesse barco aí para maré, pegar uma maré. É. Então, só tem início, não tem fim. É história sem fim. É um mar aberto também, né? Sim, e tem vezes que tem que se adaptar. Eu tenho que me adaptar o tempo todo na situação, sabe? Escutar os pais, escutar qual que é a demanda deles, a preocupação deles, para ter autorização para ali brincar com a criança. Agora, eu queria até falar um pouquinho, assim. Por exemplo, o que que uma criança espanhola me ensinou com deficiência? Eu estava fazendo uma brincadeira de roda e batíamos palmas. Era uma música deles lá. E aí essa criança veio e segurou na minha mão, abriu essa mão e fez eu fazer dois dedos. E ela fez assim para mim. Eu vou fazer assim. Na hora, a comunicação veio. Eu falei, essa criança não pode fazer barulho em casa. Na hora. Aí eu já, uou, vamos cambiar. Então, é uma clínica que vai acontecendo conforme o Tá movimento. no Passou livro. o passarinho, o passarinho entrou e passou o cachorro e o helicóptero da polícia estava com uma criança autista no mar, nadando. O helicóptero da polícia passou, deu a volta na Ilha das Cabras e ele acenou e eu acenei junto e o helicóptero voltou. Esse menino ficou tão feliz que vocês não fazem ideia. É isso. menina autista. E são situações que não estão nos livros, né? Que é esse efeito da psicologia, da psicanálise, que a gente está sempre lidando com surpresas, com o inconsciente, né? Então, é importante a gente usar a nossa intuição, a nossa ludicidade, o nosso jogo de cintura, porque você não vai encontrar uma resposta ali no acervo que você já leu. Você pode, de alguma maneira, se nutrir desse acervo no sentido de transformar ele num saber. Mas quando você está ali na hora, é você quem decide, você que vai criar e vai decidir o que você vai fazer com base no que você leu, né? Não tem como você achar aquilo no livro. É você se permitir que o livro, a tua experiência de análise, as trocas, sejam na oficina, na vida, a tua experiência de vida, tuas dores,
em que medida isso vai se transformar em bagagem operativa de trabalho? Então, me parece que você inventa muita coisa, tem muita coisa que é de improviso no teu trabalho mesmo, assim como deve ser no trabalho do analista. As intervenções sempre são uma certa forma de improviso, né? Por mais que a gente trabalhe em supervisão, como que eu devo interpretar, qual é o problema dessa pessoa, mas na hora ali, você que vai usar as palavras, você que vai usar a entonação de voz, você que vai ter que sentir se aquilo é pertinente de ser dito naquele momento determinado, tudo Ou isso, também, né? Ninguém sabe a priori como vai acontecer, né? sim. Aí é isso, gente. Espero poder estar de volta para poder voltar para as praias. Com certeza. E vai ser aí uma recuperação um pouco lenta e vou ter bastante tempo para pensar, porque eu não vou poder falar. Então... E vai ser muito bom. Eu acho que eu dei uma acelerada, inclusive, e acho que até por conta disso, né, Dani? Esses últimos tempos, assim, eu dei uma acelerada, trabalhando bastante, tentando coisas, muito preocupada com a questão da inclusão, muito preocupada com as crianças que estão entrando na escola agora. Parece que aumentou exponencialmente os problemas de cunho psicológico, muitos laudos, muitos profissionais sem saber como agir, como fazer. E como eu gostaria de poder ajudar, sabe? Como eu gostaria de poder é, oferecer a escuta que eu não tive quando eu tive problemas. Porque hoje eu tiro de letra, mas eu já fui aquela pessoa que chegou aí e não sabia exatamente de nada o que fazer, como começar, por onde buscar ajuda. Então, por isso que eu fui buscar ajuda em tudo. Eu falo que eu fui até as Minas do Rei Salomão, para base na infância, que está toda a reserva emocional que essa criança vai levar para lidar com as frustrações da vida na base da infância, sabe? E se essa infância, essa escrita foi forçada, foi de uma forma traumática, matemática, nada entra. Eu falo, desperte a curiosidade, desperte, encante as suas crianças para que ela queira. Na praia, a gente aprende, eu ensino a ler na praia. Ah, meu falei, a mãe fica assim. Eu falo, então, né? Cadê a curiosidade? Por quê? Porque tudo passou a ser obrigação, sabe? Então, assim, até que ponto meu filho tem que ler com tantos anos? Ele tem que estar ali, tal. Muita cobrança que eu entendo que as mães querem os melhor, as mães, os pais querem o melhor para os filhos. Porém, vamos com calma, vamos mais devagar, vamos respirar, vamos se dar momentos de não pensar em nada, de brincar. É um trabalho de humanização sob demanda, né? E você se oferece também o tempo todo, não espera a demanda chegar, você mesma cria, vê onde tem uma demanda, Sim. talvez, Opa, ali tá ali, ó, é lá. Até eu achar meu né? Onde tem um possível caminho de cura, né? Ninguém às vezes chega direto para você e cure-me disso, cure-me daquilo, né? Você vai atrás, você capta, você cria, vamos você entende. investigar, vamos ver o que dá para fazer, né? Milagre a gente não faz, né? Mas vamos tentar, né? Eu acho que só de você falar, não, eu tô disposto a tentar, por exemplo, inventar uma, né? Essa criança que está se tornando um adolescente e como que, e as famílias têm, porque tem cada orientação, Daniel, que eu, aí você fala, pelo amor de Deus, o que estão fazendo? Então, não, calma, vamos respirar. Aí eu ouvi essa família, ouvi essa criança, ouvi pelas. Ó, por exemplo, eu brincando com a criança tem criança que não pode ter areia no corpo. O que que isso significa? Né? Que não aceita sujeira, não aceita encostar o pé na areia, ou então aquela criança que se joga demais, que se põe em risco, se põe em perigo, né? Então, as minhas brincadeiras que eu fui buscando, né, até autores que eu tive que buscar tradução, né, porque o negócio era difícil, mas estudei, tive que estudar bastante sobre elas também pescadas e adaptadas de vários brincantes. Eu tenho muitas referências e outras apaixonantes. O Shawn Banks, do Arte da Criança, para mim, é aquele que
faz, ele é a esposa dele, ela é psicomotricista, ele compõe as estrelas, né? O Estevão Marques, tinha os Barbatuques. Então, assim, tudo que é legal, interessante, tá rolando no momento, a criança traz ou eu trago, a gente faz. Tudo Só que é não podemos. funcional, né? Minha música. Sim, e todas essas ferramentas pulsionais, como você diz, elas são uma busca por uma autocura também, né, Paty? Ou seja, quando você está ali se entregando, criando, ousando, né, vendo demandas enrustidas, você também está num processo de autocura e poucas pessoas falam disso, né? De que o exercício da psicologia, das terapêuticas, da psicanálise, são formas da gente poder se tratar também. Quando a gente promove o bem para o outro, a gente também reciprocamente faz o bem a nós mesmos, né? Então, esse é o princípio da alteridade. Por isso que é muito complicado um analista que está sempre numa posição vazia, empobrecida, né? Porque, no fundo, ele está recalcando um entusiasmo, né? Uma aposta de que ele pode ajudar as pessoas, sim. E talvez hipócrita aquele que não quer aceitar ou não diz isso publicamente, né? Que ele pouco se importa com as mudanças emocionais dos seus pacientes. Afinal de contas, para que ele é psicanalista, se não para ele ajudar as pessoas? Isso tem retorno para ele também. Então, sejamos honestos e falemos disso que sim, exercer práticas psicoterapêuticas, psicológicas, psicanalíticas é curativo, sim, para quem está operando esses processos de cura, de trans. Você quer tecer alguma consideração final, César, Paty? Se não, penso que a gente podia ir encerrando o vídeo. O que que vocês acham? Eu ia fazer um pequeno comentário a respeito da última fala da Paty. Eu acho Mais alto, interessante César. também. Oi? Mais alto. Mas, tá. Só queria comentar uma coisa que eu pensei aqui, é que dentre as muitas coisas que aparecem quando se vai dizer isso é psicanálise, isso não é psicanálise, isso é terapia, isso não é terapia, uma que eu achei bem interessante foi que a Paty falou sobre quanta orientação estapafúrdia ela encontrou no caminho dela e que de fato o que ela faz é algo desorientado no melhor sentido. É justamente que você não vai lá falar, você não quer ensinar nada para ninguém que está ali. Na verdade, você quer dar uma chance para as pessoas e pessoinhas que aparecem lá quando você está na praia, para que elas próprias encontrem um caminho, uma Pessoinhas, nova. pessoinhas, você está se referindo às crianças, né, César? Isso, falando com carinho, claro. E Pessoas e não, pessoinhas. só para o pessoal entender, para não. É, é porque eu falo porque, pelo que eu entendo, o ato não se restringe só às crianças, também os próprios pais se percebem. Mesmo afastados ali, fingindo que estão conversando, eles estão escutando o que se passa ali, Todo mundo. sim. E acho que isso é outro ponto interessante que você respeita também ali, e pelo que eu entendo, você não interfere de uma forma orientativa, no sentido pedagógico. É muito mais no sentido de vai, Vamos ah, que ideia experimentar. boa, vai, Uhum. vai. E se a gente fizer assim? E se? E eu acho que uma boa análise é uma análise que consegue fazer uma pessoa muito se dar o direito de se jogar em experimentações. Uma boa análise faz isso. Se uma, Demorei se 10 anos. uma 10 anos. demora-se muito. Quando se percebe que não vai se agradar o analista e não é para isso que você está lá, nesse sentido, você pode sim dizer que aquilo que acontece ali, se não for uma análise, é talvez uma coisa que uma boa análise faz.
Obrigada. Vamos ser menos formalistas e mais Isso mais prático, preocupados. visível, Exato. Ser mais menos engajado. poetas. a, a gente não é perfeito, a gente tem os nossos problemas, as nossas dores, os nossos amores. Às vezes as pessoas acham que um psicólogo, um psicanalista tem que ser perfeito, né? Tem que ser ali, falar roboticamente, perfeitamente, pronunciar as palavras corretamente na sua língua de origem. Te cansa, né? E é o que eu falo às vezes aqui dentro tá doendo, mas eu boto a minha dor no bolso, vou lá, atendo o outro, depois eu volto pra mim. Aí é simples assim. Eu parar para atender o outro não vai aumentar ou diminuir minha dor, entendeu? E Então é muito mais fácil sejamos, fazer isso. e sejamos honestos que todos nós, como bons terapeutas, psicanalistas, sabemos disso. E hipócrita é aquele que diz que está plenamente resolvido, que não sofre, que é perfeito, que é um psicanalista puro, que isso, que aquilo, psicanálise, para ela vender um peixe. E com isso ela acaba desumanizando a transmissão da psicanálise, porque ela se coloca num lugar de perfeição inumana. Então, o nosso exercício aqui é de humanização da psicanálise, das terapêuticas, dos psicanalistas. Tanto é que essa semana eu ampliei o tema de interesse do canal não é só psicanálise, é psicologia também, né? Porque nós Saúde mental, né, Daniel? Acho que tudo que envolve saúde mental, mental. exatamente. Jung, fenomenologia, filosofia, outros campos, artes, outros saberes, para a gente não ficar repetindo palavra de Bíblia psicanalítica por aí, né? Dizendo amém e preso nos joguinhos institucionais. Então, por isso que esse grupo é um grupo anárquico, né? Independente, nômade, as pessoas podem transitar entre vários lugares, tem percursos distintos, inclusive de terapia, análise pessoal. Que o nosso objetivo é o diálogo e a construção mútua de saberes que agregam uns aos outros. É a escuta que está em jogo aí e não o título ou a quantidade de livros que alguém leu ou se tem doutorado. A presença de vocês dois hoje, acho que foi um papo bastante rico, bastante produtivo e pessoal, quem gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha, dá uma força aqui para o canal. É um trabalho independente, um tanto solitário, mas modéstia à parte, com uma mensagem energética bastante forte. Então, vamos ajudar o canal a crescer, a oficina a crescer, para que a gente possa continuar produzindo saberes singulares. 3 anos de existência, a oficina. Tem que fazer o aniversário do canal hoje. Vivemos a pandemia. Estamos. Um grande Grande abraço, abraço. pessoal. Boa noite. Tudo de bom. Isso aí.